Então vamos lá. Questão de aquisição. Eu só vou reforçar alguns pontos aqui com vocês antes de mostrar ele de fato. O funil, naturalmente, mínimo viável, que é a parte de aquisição, ele é o que vai te permitir atrair clientes qualificados, gerar leads enquanto você dorme e, naturalmente, dispensar os clientes quebrados. E quando eu coloco alguma coisa assim que parece um pouco arrogante, é para poder dar um pouco mais de ênfase, tá? Então, clientes quebrados é para vocês entenderem que isso é importante que vocês filtrem. Questão de permitir gerar leads enquanto dorme. Ah, ó, o cara falando de negócio de coisa que não existe. É simplesmente tráfego, galera. Tráfego você vai botar para rodar, a parada vai rodar enquanto você estiver dormindo. E pela metodologia, a forma que funciona, o cliente ele vai te mandar mensagem até mesmo na hora que você dorme, você vai responder no dia seguinte. É basicamente assim que funciona, na prática. Tá? Então é por isso que eu coloquei naturalmente gerar lead enquanto você dorme. Tem modelos de prospecção igual prospecção ativa, prospecção porta a porta. Eu utilizo prospecção ativa até hoje, apesar de ter a metodologia, porque eu gosto, é um modelo que funciona, dá para achar bons clientes com a prospecção ativa. Só que naturalmente que eu vou apresentar para vocês aqui funciona muito bem e naturalmente é um modelo que todo negócio precisa ter. Você precisa estar trazendo clientes a todo momento. Por quê? Se você tem poucas oportunidades de vendas, né, se você negocia com poucas pessoas, você vai fechar pouco, naturalmente você vai fechar ruim. Porque se você fala com um cliente a cada mês, quando você vai falar com esse cliente, você vai engraxar o sapato dele para poder fechar. Sabe que você vai fazer de tudo, você vai dobrar a quantidade de entregáveis do serviço, você vai dar desconto, você vai implorar para o cliente para fechar com você. Agora, se você está negociando todo dia, se todo dia você está conversando com um monte de cliente, pô, o cliente não quis fechar? Próximo. O cliente não fechou? Próximo. Dá-lhe próximo, próximo. Amanhã você vai ter mais 10 leads para conversar? Não fechou? Próximo. Então é isso que precisa acontecer com o seu negócio. Você precisa estar negociando todo santo dia. Você precisa estar de saco cheio de tanto negociar. Você precisa ir dormir bolado, puto da vida, de tanto que negociou, com dor de cabeça, de tanto ter negociado no dia. Esse é o momento que o seu negócio realmente está crescendo. É que você entende que você realmente vai ganhar dinheiro não só com o Google Meu Negócio, pode ser qualquer outra profissão, Google Ads, pode ser dropship, afiliado, que seja, qualquer profissão que envolva negociar, tem que ser assim, tem que estar todo dia gerando oportunidade de vendas. Tá? É basicamente assim que funciona. Com relação à questão de premissa, né, a questão dos clientes qualificados. Precisa estar filtrando, e esse cliente aqui você precisa gerar autoridade antes dele chegar em você. Então, quando a gente faz uma prospecção ativa, a gente acaba entrando em contato com o cliente, a gente precisa gerar autoridade antes desse cliente agendar uma reunião. Né? Então, é por isso que o funil americano, que é o que eu vou comentar já já com vocês, ele funciona tão bem. Porque antes do cliente ele chegar numa reunião, eu vou gerar autoridade para ele. O fato de eu entrar em contato, a metodologia tradicional, né, de abordagem, eu vou chamar o cliente no WhatsApp, por exemplo, ou vou ligar para ele e vou agendar uma reunião. Eu não gerei autoridade para ele. Eu posso falar, não, eu sou o foda das galáxias, eu sou fodão e já atendi cliente tal, tal, mas isso não gera muita autoridade, né? É falar até papagaio fala. Eu preciso mostrar para o cliente que eu sou bom. Então, por isso que estava utilizando o funil americano, como eu falei, eu precisei dar uma simplificada nele, mas por si só o funil americano ele já funciona. O que é esse funil americano? É basicamente uma metodologia que funciona, o cliente ele passa por um mini treinamento, por uma aula. Né? Essa metodologia, para vocês terem ideia, é utilizada por agências nos Estados Unidos inteiro, agências pequenas, agências grandes, agências que faturam US$ 1 milhão por mês utilizam essa metodologia como uma metodologia principal de captação. A diferença é, como eu falei para vocês, eu precisei simplificar para mim, precisei simplificar para poder ficar mais fácil de explicar para vocês, e vocês já vão entender o porquê que eu simplifiquei ela. Mas vamos lá, com relação, antes de eu chegar nesse ponto, prospecção ativa e prospecção passiva, no geral, você pode utilizar os dois, o funil americano, a vantagem dele é essa, que você consegue utilizar as duas metodologias, e eu gosto muito disso. Tem gente que, no geral, se a pessoa vai vender um treinamento para você de prospecção ativa, ele vai falar mal da prospecção passiva para você, e o cara que quer te ensinar a captar clientes com prospecção passiva, ele vai falar mal da prospecção ativa. Eu sempre gostei de utilizar as duas coisas, cada um tem vantagens e desvantagens, tem um momento certo para utilizar cada uma, eu sempre busquei utilizar o melhor dos dois mundos. Tá? Então, quando que usa cada um? Se você tiver com pouca grana, né, você vai utilizar naturalmente a prospecção ativa. E a prospecção passiva você usa a todo momento. Sempre que você tiver um pouco de grana, você vai rodar a prospecção passiva, beleza? O que eu não gosto de utilizar, simplesmente eu não ensino e não gosto realmente é a prospecção porta a porta. Eu sei que tem gente que gosta, que acha que passa mais autoridade, mas isso não é escalável, tá? Se acontecer qualquer coisa, depender de ter que ir lá não sei aonde para poder pegar o cliente, não rola, né? Sendo que eu posso colocar uma coisa para rodar enquanto eu estiver tomando um café, tem lá um funil rodando para poder trazer clientes, tá? Isso, então, é muito mais viável do que uma prospecção porta a porta. Quem faz, beleza, quem tem intenção de continuar, continue, mas tenho certeza que você vai pensar em mudar na hora que eu mostrar para vocês o funil mínimo viável. Então, o que acontece? O funil americano.
Seria basicamente uma união ali da prospecção ativa com a prospecção passiva. Vamos supor que eu entre com a pessoa, em contato com a pessoa ali pelo WhatsApp. Ao invés de mandar para ela um link de agendamento de reunião, alguma coisa nesse sentido, eu vou mandar para ela para uma landing page onde tem lá para uma página onde tem um mini treinamento, onde tem uma aula, onde eu vou apresentar para ela a minha metodologia. Quem assistiu aqui minha apresentação? A apresentação do 2PAN que eu estava rodando esses dias, onde você deixou um comentário lá no meu post, naturalmente comentou, recebeu um link da apresentação e recebeu lá um vídeo onde eu apresentei já para vocês o 2PAN. Tá? É basicamente isso. Então, você vai passar um mini treinamento para a pessoa, onde naturalmente ela vai assistir, vai entender o que você faz. Presta bastante atenção, tá? Presta bastante atenção nesse detalhe. A questão de você apresentar a metodologia para a pessoa é justamente para ela entender que você não é uma agência tradicional, que você não é uma pessoa qualquer. Porque normalmente quando você vai prospectar de forma tradicional, o cliente vai falar: não, mas tem um social media aqui, uma mocinha que mexe lá no Instagram que faz esse serviço aí que você faz. Pô, eu já tenho uma agência que já faz isso. Então, no momento que a pessoa ela vai assistir o seu mini treinamento, a sua aula, o seu material, você simplesmente já se diferenciou, porque ela vai ver que não é a mesma coisa, ela vai ver que é diferente, ela vai ver que ela precisa te escutar. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. Esse funil que eu vou mostrar aqui, ele envolve questão de algum conteúdo e questão de gravar treinamento. Porém, é uma vez só que você precisa fazer, não precisa ficar fazendo sempre. Não é produção de conteúdo, não é ficar postando no Instagram, nem nada nesse sentido. Envolve alguns conteúdos, mas é ultra específico. Não envolve ficar fazendo social media, que é fazendo conteúdos de forma alguma, beleza? Só para poder já adiantar para vocês. Esse, de forma assim, é o funil americano. E aí, o que acontece? Como que eu gero os leads para poder chegar nessa página? Com a prospecção ativa, como eu falei, na hora que eu for prospectar, eu mando as pessoas para essa landing page. Se ela tiver a dor, eu vou gerar um interesse. E através da prospecção passiva, posso mandar tráfego direto para essa landing page, tem várias formas de fazer. E aí, a gente passa para o funil mínimo viável, que é um aprimoramento do funil americano. Como eu falei, eu senti uma necessidade de aprimorar, tanto questão para mim, uma coisa mais fácil, mais rápido de aplicar. Naturalmente, eu não tenho tanto conhecimento de Meta Ads, de Facebook Ads, como eu tenho de Google Ads. Então, eu não gosto de ficar mexendo na plataforma. Não sou especialista no assunto e não tenho intenção de ensinar isso para vocês. Não é o meu foco. Meu foco é Google. Então, eu precisava de uma coisa que fosse mais fácil para vocês conseguirem aplicar. Então, por isso que eu consegui, naturalmente, procurar uma forma de facilitar isso daí. Qual que é o pré-requisito, naturalmente, para poder implementar o funil mínimo viável que eu vou mostrar para vocês? Ter criado o seu posicionamento, né? Então, naturalmente, ter definido o nicho e a dor que você vai resolver. Deixa eu até arrumar aqui. Naturalmente, ter produtizado, ou seja, ter criado... Eita, travou aqui. Ter criado o seu método e ter criado a sua oferta. Então, é importante que você já tenha feito isso. Então, vocês podem ver que é necessário aplicar o primeiro pilar do posicionamento, o segundo pilar da produtização, para depois a aquisição. Tem uma ordem cronológica para poder aplicar. Não dá para inverter a ordem da parada aqui. Jefferson, o que é o funil mínimo viável? Basicamente, segue ali o que eu falei para vocês do funil americano, só que, porém, o funil mínimo viável, eu vou fazer posts ultra específicos no Instagram, no qual ele vai se comunicar com um determinado nicho, vou mostrar para esse nicho que eu resolvo essa dor. Então, o conteúdo ele é específico para uma dor de um determinado nicho. Então, eu vou trazer o público por esses posts no qual eu vou somente impulsionar. Então, eu vou lá vou fazer o post, vou lá no botão impulsionar, vou botar tudo automático, vou rodar o post e o post vai trazer essas pessoas. É simplesmente isso. Em resumo, é assim que funciona. Agora, naturalmente, eu vou explicar de forma mais profunda para vocês. Então, vamos lá. Basicamente, você precisa criar 8, 12 posts intencionais. O que são posts intencionais? São posts ultra específicos. Vocês querem um exemplo de post ultra específico? Posso mostrar para vocês um exemplo? Então, vocês comentem aí se eu puder mostrar para vocês. Então, criar 8, 12 posts. Como eu falei, naturalmente, quanto mais você criar, se você continuar criando esses posts, quanto mais você tiver, mais autoridade você vai ter, mais persuasivo o seu Instagram vai ser, né? E naturalmente vai ficar mais fácil de você converter. Mas se você tiver em média 8, 12 posts, que já é bastante coisa, tá? Já fica muito tranquilo. O que esses posts intencionais precisa ser? Ele precisa ser ultra específico, precisa falar de uma dor ultra específica, e aí você vai dividir esses posts. Uma parte vai ter o CTA para te seguir e uma parte vai ter o CTA para naturalmente você comentar. Então, beleza, vocês me autorizaram a mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui então.
Galera, é tão simples que vai parecer uma coisa que vocês vão falar, puta merda, como que eu não vi isso antes? Opa, fiquei errado aqui. Fiquei errado, na verdade. Então, simplesmente, os últimos posts que vocês viram no meu perfil do Instagram, no qual eu produzi conteúdo para vocês, é a estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, esses posts aqui são posts ultra específicos. Tem alguns posts aqui que são mais polêmicos, tá? Esses posts, eles funcionam muito bem. Então, quando você tem vamos dizer assim, uma visão, uma coisa específica para resolver uma determinada dor, você vai acabar pegando muitas pessoas. Por exemplo, esse post aqui, não seja um consultor de Google My Negócio se quiser vir de Google My Negócio. Então, eu falo da questão, já foi essa era de consultor de Google My Negócio de falar de atualização de ficha, de otimização de ficha, é uma coisa ultra específica. Então, no final, eu fiz um CTA para a pessoa comentar EPL, onde ela vai receber um link para o meu mini treinamento. Então, boa parte de vocês, tenho certeza que já chegaram a assistir. Então, aqui eu mando para a minha metodologia. No final, eu faço um CTA, naturalmente, eu faço uma oferta de uma coisa específica e faço um CTA no final. Então, no final vai aparecer um botão aqui para a pessoa me chamar no WhatsApp. Então, aqui a minha metodologia é uma aula. Aqui eu acabei passando um pouco do tempo que deveria ser, porque eu tenho um pouco de dificuldade para poder sintetizar conteúdo. Inclusive, esse conteúdo aqui era para ser mais ou menos 1 hora e já passou de 1 hora. Né? Então, é uma dificuldade que eu tenho, mas no geral é uma coisa muito enxuta. Por exemplo, esse daqui, o método que me faz fechar contratos de 5, 6 mil reais só com o Google Meu Negócio. É onde eu falei da minha metodologia e eu fiz um CTA no final. Então, isso daqui é uma coisa que vocês querem, vocês são meu público, certo? Então, eu trouxe vocês dessa forma. Quando vocês forem fazer para o cliente de vocês, vocês vão fazer a mesma coisa, só que comunicando naturalmente com o seu nicho e para resolver a dor desse nicho. Saca? Então, naturalmente, esses posts aqui, eles precisam ser ultra, mega específicos. Aqui, nesses daqui, eu não fui tão específico quando eu poderia ser ainda, eu poderia ser mais direto ainda, né, no que eu passo. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui é outro consultor de Google Negócio, venda estratégia de posicionamento ao invés de ranqueamento. Então, aqui eu falo de uma coisa muito específica para poder resolver uma dor de vocês. Então, no final, eu faço um CTA para, naturalmente, que vocês sejam direcionados para o meu mini treinamento. Então, esse é o exato funil, tá? De forma mais resumida. Esse bot para comentar eu quero, você faz no ManyChat. Exatamente, tá? Exatamente. Galera, é tão simples que parece surreal, mas vamos entender a lógica de como que isso funciona? Então é o seguinte, eu tenho uma dor específica, aliás, o nicho tal, o nicho X que eu escolhi, ele vai ter uma dor específica. O post que eu vou mandar para ele comunica exatamente com essa dor. Então, vamos supor no caso de um fisioterapeuta. Né, o fisioterapeuta ele quer pegar clientes, por exemplo, que tem um problema no joelho. Então, você que sofre com dor no joelho, saca? Resolva a sua dor no joelho de vez. Você que o seu joelho estrala na hora que você levanta. Você atleta de jiu-jitsu que não consegue lutar direito porque seu joelho está ruim. Saca? É ultra específico essa comunicação. Ali no post, naturalmente, eu vou falar um pouco da dor, vou esmiuçar. No final, eu vou falar, ó, se você quiser resolver essa dor, comenta coisa tal. Legal, vou mandar essa pessoa para o treinamento. Como resolver a dor do seu joelho? Como resolver a dor do joelho de 30 pacientes? Só que é ultra específico. É ultra mega específico a parada. Então, a pessoa que, primeiro estudo, a pessoa que me seguir, que vai me seguir, que comentou, já é muito próximo ali do perfil que eu preciso. Porque ela não vai curtir, não vai comentar se ela não quiser saber mais daquilo, né? Porque é uma das características que a gente tem com esses posts intencionais. Ele tira todo mundo que não tem aquela dor, né? Então ele não se comunica. Se eu estiver falando com fisioterapeutas, legal, então mesmo outros médicos provavelmente não vão naturalmente se interessar tanto, porque é ultra específico. Pode acontecer de um ou outro, mas eles não vão passar para a etapa final naturalmente do processo, porque as pessoas elas vão lá para o treinamento, para ela poder cair lá no WhatsApp, ela precisa assistir a aula até o final. Eu só libero o link da aula, o link da aula não, o link do WhatsApp no final. A pessoa ela só vai assistir até o final se ela realmente estiver interessada. Então se liga só na qualificação. E a pessoa assistir ali a forma que eu resolvi, que eu fiz, que eu resolvi a dor de outras pessoas, um elemento de autoridade, eu apresentar minha metodologia, ela vai ver, caramba, isso faz muito sentido. Ela já vai chamar no WhatsApp pensando, eu preciso dessa metodologia aqui para resolver essa dor. Saca? Tá fazendo sentido para vocês? Porque no momento que a pessoa te chamar no WhatsApp, que ela for falar com você para negociar, ela já vai ter passado por outros momentos, ela já vai ter passado por um conteúdo seu. Então aí você já gerou autoridade, ela vai ter passado por um mini treinamento seu. Então aí já gerou mais autoridade ainda. Então,
é extremamente poderoso, tá? É extremamente poderoso. Muitos de vocês, saca? Muitos de vocês passaram pelo meu funil, muitos de vocês assistiram meu treinamento, muitos de vocês me chamaram no WhatsApp. Eu fiz um CTA no final para minha mentoria. E muitos de vocês chamaram querendo saber mais da mentoria. Vocês já chamam ciente de como que a minha metodologia da mentoria vai funcionar. Então, basicamente, o que eu preciso fazer após isso? Fazer algumas perguntas, entender se realmente a metodologia é para você e falar, bora, para dentro. Você quer resolver essa dor? Vamos. É isso que vocês vão fazer. Exato, o cliente ele já vem pronto para fechamento. É um outro mundo, é outro rolê. E de tudo, é muito simples botar isso aqui para rodar. Eu fiz o conteúdo, deixa eu ver se dá para fazer isso aqui por aqui, eu acho que não dá. Deixa eu ver turbinar. Não aparece aqui, não dá. Turbinada no momento, acho que já está rodando aqui, então eu não consigo fazer. Mas é simplesmente clicar no botão de impulsionar. Eu não preciso entender de Facebook Ads, de Meta Ads para poder rodar. Então, é muito simples. Qualquer pessoa consegue ir lá no Instagram, apertar impulsionar, rodar automático, visitas ao perfil, e é isso, bota lá 5, 10 reais por dia. 10, eu vou passar o valor para vocês, mas só para vocês terem ideia. É muito simples, velho. E aí o que acontece? A gente tem a questão da automação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, no caso, eu falei, comenta ou envia EPL no direct. No geral, vocês que não tiverem autoridade, vocês vão falar para mandar no direct. Porque aí, se você coloca comenta e ninguém comenta, as pessoas acham estranho. Fala, ela pediu para comentar e ninguém está comentando. Então, vocês pedem para mandar no direct. No meu caso aqui, eu não preciso, porque eu já tenho bastante gente me seguindo. Então, se eu colocar comenta, trocentas pessoas vão comentar. Então, igual acontece aqui, ó, EPL, EPL, ó, trocentas pessoas comentaram aqui. A automaçãozinha, ela vai responder aqui, né, dá uma olhada lá no DM, te mandei lá, vai cair um link para a pessoa no direct com o link do treinamento, ela vai assistir e é isso aí. Show, o Lucas complementou a explicação aí pra gente. Então deixa eu só seguir aqui, beleza? Então é extremamente simples, galera, a forma que isso aqui funciona. O mini treinamento, tá? Então vocês vão precisar ter uma aula. O CTA do treinamento ele vai aliás, o CTA que você vai fazer no post, ele vai direcionar para esse mini treinamento, né? O que você vai pedir para a pessoa comentar e a automaçãozinha com o mini chat. O mini treinamento ele vai mostrar o seu método e como esse método resolve a dor. Tá? No geral, ele 10, 15 minutos, vou colocar de 8 a 15 minutos mais ou menos de duração. O meu passou um pouco ali para 17, quase 18 minutos. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma coisa muito enxuta porque eu explico demais. Tá? Mas no geral, se você fizer uma coisa ali de uns 8, 10 minutos, já está excelente. E aí o CTA que você pode fazer, ou você chama para o WhatsApp, ou você chama para um formulário de aplicação. No caso, como uma pessoa ela já vai passar por um processo, ela pode já acabar vindo bem qualificada, né? Então, você faz o teste primeiro chamando no WhatsApp, e se você vê que as pessoas que estão vindo não são tão qualificadas, tem muitas pessoas chamando, você está tendo que conversar muito com pessoas que não são tão qualificadas, você pode botar um formulário de aplicação, né? Para poder botar um filtro a mais. Mas, no geral, só o chamar no WhatsApp já funciona bem, tá? Então, é basicamente assim que funciona. E, deixa eu ver aqui, com relação à questão do impulsionamento do post, galera, não tem muito segredo. Aqui, naturalmente, tem outras coisas que você pode fazer para poder complementar, além do visitas ao perfil, mas esse aqui é o mais simples para você fazer, basicamente o primeiro ponto. Visitas ao perfil, 10 a 30 reais diários por post. No caso, você pode rodar ali mais ou menos uns 5 dias, 3 dias, depende mais ou menos do quanto que você vai colocar, você vai rodar, vai testar. Tem alguns posts que vão performar melhor do que outros. Por exemplo, esse meu post aqui não seja um consultor de Google My Negócio, como é uma coisa um pouco polêmica, e é uma coisa que naturalmente é importante para mim reforçar esse ponto que eu passo aqui, é um post, por exemplo, que provavelmente vai ficar rodando direto. Eu falo aqui da questão de que já passou a era do consultor de Google My Negócio, que a pessoa precisa analisar de forma mais estratégica, pensar em posicionamento. Então, esse post aqui, ele está performando super bem, está super barato a visitas ao perfil. Se eu não me engano, tá menos de 30 centavos por visita ao perfil, tá? Só para vocês terem ideia. Menos de 30 centavos. Então, com R$ 1 aqui, eu já gero mais ou menos umas 3 visitas ao meu perfil aqui. Então, se eu boto R$ 10, imagina a quantidade de pessoas diárias que eu vou estar trazendo ao perfil. Se eu boto 10 posts para poder rodar, olha a quantidade de pessoas que vão estar chegando no meu perfil todos os dias, pessoas qualificadas, né? Então, esse é o poder dessa metodologia aqui. E por que isso aqui fica muito mais simples? Porque antigamente o funil americano, né, eu teria que fazer tráfego direto, né? Então, eu teria que fazer tráfego direto, que já envolve lá a questão de copy, questão de criativo, aí envolve teste, envolve, né? E, no geral, você captar clientes através do tráfego, né, envolve muito teste. Então, envolve você gastar lá R$ 500, R$ 1.000,
Então, para uma pessoa que não sabe tráfego, que não sabe copy, vai ser difícil, porque você precisa testar segmentação, testar o público certinho, testar a copy, testar o criativo, né, testar a CBO, a BO. Então, é complexo. Olha só o tanto que simplifica com isso aqui, né? Simplifica demais, é surreal, absurdo. Naturalmente, questão de passo a passo, né? Eu vou sintetizar para vocês o que eu falei. Então, vocês vão criar os posts intencionais, vocês vão criar um mini treinamento, configurar a automação de ManyChat e, naturalmente, vão mandar tráfego, né? Tráfego é basicamente vocês impulsionar. Quais serão os desafios que vocês vão ter? Né? Naturalmente, acertar a comunicação e o nível de profundidade dos posts. Então, por exemplo, esses posts que eu fiz aqui, deixa eu ver o segredo. Basicamente, esses dois aqui, eles foram específicos, mas não foram ultra específicos, não foram tão específicos quanto eu gostaria que eles tivessem sido. Tá? Esse aqui até que foi razoável, porque eu falo um pouco da metodologia, mas esse aqui não foi tanto assim, eu poderia ter melhorado um pouco o título dele, né? Então, tem que acertar um pouco na comunicação, eu tenho que sempre dar ênfase ali na dor que eu quero resolver, tá? Então, pode acontecer de vocês terem um pouco de dificuldade de conseguir acertar nessa comunicação. Naturalmente, definir os tópicos certos do post. Então, por exemplo, como que eu posso fazer os meus posts aqui no meu caso? Tem três vertentes que eu posso trabalhar. Trabalhar a vertente falando da minha metodologia, falando de questão de posicionamento, basicamente da profissão EPL. Eu posso abordar falando de entrega do serviço, porque tem gente que chega no meu perfil só pensando na parte de entrega, de como que entrega o serviço de Google Meu Negócio, e tem gente que só chega no meu perfil pensando em venda. Como que eu vendo Google Meu Negócio? Como que eu capto mais clientes? Então, eu posso fazer conteúdos para essas três vertentes. Então, o que vocês viram no meu perfil até agora foi basicamente para a parte da metodologia, né? Mas eu consigo abordar de ângulos diferentes. Até mesmo um mini treinamento, eu posso fazer um treinamento para cada vertente. Um treinamento focado na metodologia, um eu abordo de um ângulo de vendas e o outro eu abordo de um ângulo de entrega. Assim eu pego os três públicos. Naturalmente, vocês também vão conseguir fazer isso com o nicho e com o público de vocês, né? Vocês só vão precisar entender mais como que o público de vocês funciona. Vocês vão criar os posts na estrutura, é a questão de criar o post na estrutura correta. Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui nos posts, presta bastante atenção nisso aqui, que eu acho que faz bastante diferença. Então, esse aqui é o método que me faz fechar os contratos de 5 a 6 mil, que é o método que eu estou apresentando aqui para vocês hoje. Eu gosto de colocar, deixa eu ver se eu coloquei aqui mesmo. Aqui, ó. Eu gosto de colocar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. É sempre bom colocar. Os primeiros eu meio que faço uma introdução. Aí, normalmente aqui no segundo eu gosto de colocar alguma coisa que vai chamar bastante atenção. Então, só reforcei. O contrato de R$ 1.000 por mês. No caso aqui do post ali do não seja um consultor de Google Meu Negócio, eu coloquei uma coisa polêmica. Então, ó, já passou essa geração, essa onda de consultor de Google Meu Negócio, que é uma coisa um pouco polêmica, porque no geral o mercado de Google Meu Negócio ele doutrina, consultor de Google Meu Negócio, consultor de Google Meu Negócio. Então, ali eu fui contra a maré, e naturalmente isso chama bastante atenção, né? Então, eu preciso reforçar o meu ponto de vista, por mais polêmico que ele seja. Eu gosto de colocar os passos, como eu falei para vocês, e no final eu deixo para fazer o CTA. Tá? Mais ou menos essa estrutura que eu utilizo. Vocês podem se basear no que eu faço aqui. Então, ó, envie uma palavra tal no direct que eu preparei, né, basicamente o que, que a pessoa vai ganhar se ela comentar. Então, eu sempre explico. A legenda não precisa colocar nada muito específico, você pode colocar só envie palavra tal. É que eu gosto de complementar sempre que possível, né? Então, por isso que eu coloco uma legenda um pouco maior. Naturalmente, talvez vocês tenham dificuldade em definir a estrutura do mini treinamento se vocês não estão acostumados a dar aula. E mais uma vez, vocês podem utilizar mais ou menos o que eu fiz no meu post. Depois vocês dão uma olhada lá. Então, vocês vão ver que eu me apresento, eu falo por que que a pessoa deve me ouvir, né, o que que eu vou apresentar para ela, a metodologia, né, o próximo passo. Ali no próprio mapa mental, vocês conseguem ver mais ou menos a estrutura que eu utilizo. Tá? Como eu sou acostumado a dar aula, então para mim é relativamente fácil montar um mini treinamento desse. Né? Mas talvez se você não esteja acostumado, talvez tenha essa dificuldade. Né? Por isso que é importante que você tenha naturalmente um roteiro para você seguir. Questão de automações, né? Então, se você não tem muito conhecimento de ManyChat, como que funciona a ferramenta, talvez você tenha dificuldade para conseguir fazer isso, beleza? Usar o LinkedIn seguir nessa estrutura, será que dá bom? Muito boa pergunta, né? A questão do ambiente persuasivo, ele não precisa ser necessariamente o Instagram, ele pode ser o LinkedIn. Se o seu público está no LinkedIn, então naturalmente você vai utilizar ele, você vai criar o seu ambiente persuasivo lá. Né? Então, por exemplo, empresas muito grandes, talvez nicho de engenharia, de energia solar, por exemplo, imobiliária, você vai achar bastante cliente lá. Então, você pode com certeza construir o seu ambiente persuasivo lá. Né? Você pode pegar, por exemplo, o seu Instagram, trazer os clientes por lá, usar a metodologia, mas
construir a sua comunidade, por exemplo, num grupo do Telegram. Você pega o seu público que chega ali no Instagram, mas você cria um grupo no Telegram onde fica as pessoas mais qualificadas, né? Pessoas mais qualificadas ainda, onde você faz ofertas para ela. Você pode utilizar o YouTube como um ambiente persuasivo. O meu ambiente, o meu YouTube é um ambiente persuasivo que no momento ele passa mais autoridade do que o meu Instagram, porque eu estou chegando quase em 5 mil inscritos lá no canal. Né? No Instagram eu tenho 2 mil e poucos seguidores. Né? Então, o meu YouTube é um elemento mais, é um ambiente mais persuasivo que o meu Instagram. Então, você pode utilizar diferentes canais. É só precisa entender se o seu público está lá. Se ele estiver lá, com certeza. Beleza?